Pessoal do povo de Deus, com a paz do Senhor Jesus. Amém! Feliz e ponto de estar aqui por mais uma vez, para junto com a igreja estar exaltando o nome santo do Senhor. Amém? Amados, sem perca de tempo, abra as vossas Bíblias no livro do Gênesis, de número 41. Glória a Deus! Quem localizou número 41, vá até o versículo de número 50. Glória a Deus, aleluia! A qual diz assim, todos encontraram? Amém! Diz assim: E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. O nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Amém? Somente esses 3 versículos. Pode se assentar, dando uma salva de palmas para o Senhor. Nós conhecemos muito bem esta passagem. A Bíblia nos diz que este homem, José, filho de Jacó, a Bíblia nos diz que Jacó amava ele demais. Tinha 17 anos este homem, este jovem. Aí a Bíblia começa a nos dizer do que ele ia olhar os irmãos dele e levava a notícia para os seus pais. E a notícia que ele levava para o pai dele não era notícia boa. Aí a Bíblia diz que todas as vezes isto acontecia. Eu começo então a entender que quando os filhos de Jacó chegam em casa, o seu pai lhe chama a atenção. Todas as vezes que ele chegava, o seu pai repreendia eles, pois a fama deles não era das melhores. Mas chega um certo dia que Jacó chega até José e diz: Filho, vai até certo local, a qual seus irmãos estão. Chegando lá, olha, vê o que está acontecendo e me traga a notícia dele. A Bíblia diz que José vai, mas quando chega lá, os irmãos dele não estão. Ele, de vez de voltar e falar para o pai que os irmãos não estavam, ele não volta. Aparece um homem, e o homem diz: olha, os seus irmãos estão em Dotã, vá até lá. Ele vai, mas quando chega em Dotã, algo já está para acontecer. Observamos que um limite foi colocado para José, para ele ir até certa cidade. Não era para ultrapassar este limite, pois se ultrapassa este limite, ele estava correndo risco de vida. Eu começo então a entender que Deus estabelece um limite para nós, e quando ele estabelece este limite para nós, ele quer dizer para nós: olha, não ultrapassa este limite que eu estou te dando, pois se você ultrapassar este limite, você pode estar correndo risco de vida. Então não ultrapasse este limite. Mas José ultrapassou este limite, indo até Dotã. Mas quando chega em Dotã, os irmãos de José já estão olhando para ele e falando: vamos matar ele. Mas por que queriam matar José? Porque o pai o amava demais. Verdade, meu Deus.
José, sendo mais novo, José tinha mais tempo de ficar com o pai. José, sendo mais novo, ele estava querendo mais uma intimidade com o pai. Sabe o que eu quero dizer com isso? É o Senhor falando: vamos criar uma intimidade amada. Você tem tempo para esta intimidade a mais com Ele. Você tem tempo para esta comunhão a mais com Ele. Quem sabe há pessoas tentando acabar com a tua vida por causa desta intimidade tua para com teu Pai eterno. Quem sabe pessoas tentam te parar por causa desta intimidade tua com o Senhor Rei da Glória. Mas não é por causa desta tua intimidade que você, aleluia, vai parar. Não é porque você criou este vínculo com o Senhor que você se acha na tua autoridade também de poder parar. Não. Se você criou esta comunhão, esta intimidade para com Ele, Ele está dizendo: eu quero mais ter esta intimidade com você. Aí é como Ele começa a dizer: buscar-me-eis e me achareis, e quando me buscar de todo o vosso coração. Aí a Bíblia diz que José tinha ganhado uma túnica do pai. E observamos que José não precisou pedir. Ele não chegou até o pai dele e falou: pai, me dá a túnica. Não. Sabe por quê? Porque o pai, com a intimidade que está com o filho não precisa pedir. O pai dá para o filho. O pai concede para o filho. Porque antes que saia uma palavra da tua boca, Ele já sabe o que quer dizer, já sabe o que você vai falar. Então a tua intimidade, a tua comunhão com o Senhor Rei da Glória, Ele vai conceder este presente para você. Ele mesmo vai proporcionar esta maravilha para você, sem você precisar pedir. Os irmãos olhando para ele falaram: vamos matar. Mas um se levanta e diz: não vamos matar. Vamos jogar ele dentro deste buraco. Olha aí. E quando joga ele dentro do buraco, pega uma túnica dele. E pegando a túnica dele, jogam sangue na túnica dele. Jogando sangue na túnica dele, vai levar a túnica para o pai. Levando a túnica para o pai, vão falar: pai, José morreu. Quem sabe a notícia que o povo está falando por aí é que você morreu, que você não prega mais, que você não louva mais, que você não é como antes. Mas essa notícia é uma notícia falsa, é uma mentira que estão dizendo por aí. Mas você pode estar passando por um processo difícil na tua vida, mas esse processo difícil não é que você morreu, não é que você parou, não. Esse processo difícil na tua vida só vai te dar um fôlego, só vai te dar um ânimo, só vai te dar uma injeção, vai ser o combustível para te colocar de pé, para você voltar novamente e dizer: pai, aqui estou, usa-me, faça de mim a tua vontade, faça de mim o teu querer, estou aqui e pronto para ser usado. Aí a Bíblia diz que está passando os ismaelitas, vão vender José. Mas sabe por quanto vende José? 20 moedas de prata. Um escravo era vendido por 30 moedas de prata. Ele foi vendido por 20. Foi desvalorizado pelos irmãos. Ninguém valorizava José. Quem sabe, aleluia, isso pode estar acontecendo em muitas vidas.
Pessoas não te valorizam, te desprezam, te coloca de lado, te coloca de escanteio, não dão a mínima para você, não estão nem aí para você, mas quando chegar lá na frente, eles vão dizer: olha, eu muito fui errado de não ter valorizado a pessoa certa, eu muito fui errado de não poder valorizar a pessoa que precisava ser valorizado. Mas não liga se ele não te valorizar, não liga se ela não te valorizar, não liga se te desprezar. Sabe por quê? Porque o mais importante, quem te valoriza é Deus, é Jesus. Ele te valorizando, não tem problema quem não te valorizar, não tem problema quem não dá a mínima para você. O importante é que ele te valoriza. Aí José bendito, estar como escravo lá no Egito. Potifar passa, olha, vê, e quer levar José para a sua casa. Compra José. Mas quando José chega na casa de Potifar, as coisas começam a mudar. Potifar coloca ele para fazer as coisas e tudo começava a prosperar. E quando isso acontece, a mulher de Potifar começa a crescer o olho em José. Não foi um dia, não foi 2 dias. A Bíblia diz que todos os dias ela estava olhando para José, esperando o momento certo para poder dar o golpe, esperando o momento certo para poder pegar José. Olha o que o Senhor está falando: toma cuidado, vigia, porque a pessoa te olhando para no momento certo querer te atacar, querer poder te pegar. Então toma cuidado. Aí está lá José, não tinha ninguém dentro de casa. Ela sabia que não tinha ninguém. E quando isso acontece, ela vai para cima de José, querendo pegar José. Mas José era fiel, não somente a Deus, mas também a Potifar. Aleluia. Aí a Bíblia diz: olha, fuja da aparência do mal. José fugiu, mas ficou na mão dela a capa de José. E ela usa essa capa para incriminá-lo. Ela usa essa capa para poder falar que ele tentou pegar ela à força. Olha que o Senhor começa nos dizendo: olha, cuidado com aquela mensagem do teu WhatsApp. Cuidado com algo que você pode ter falado. Pessoas podem querer usar isso contra você. Pessoas podem querer usar essa conversa para te incriminar. Então toma cuidado com tudo isso. Eu sinto a presença de Deus. Aí chega Potifar em casa. A mulher fala: olha, aquele que você colocou dentro de casa, ele tentou abusar. Aqui está a prova. A Bíblia diz que José vai para a cadeia. Mas quando chega lá na prisão, o carcereiro dá a chave da cadeia para José. A Bíblia diz, é como se fosse assim, olha: sai da cela quem ele quer, come quem ele quer, porque ele estava com a chave. Aí Jesus diz: olha, eu abro e ninguém fecha, eu fecho
e ninguém abre. Eu tenho a chave de Davi. O poder, a autoridade está nas minhas mãos. Ele está te dando, está te entregando uma chave, mas essa chave que ele está te dando não é chave de casa, não é chave de carro, não é chave de apartamento, é uma chave espiritual. E ele está lá preso. Por muito tempo ele ficou lá. Meu Deus. Até que um certo dia vai chegar o copeiro e vai chegar o padeiro. Eu acho que é bom. Aleluia. Eles se conhecem. Aleluia. É Jesus. Um certo dia, José olhando para o copeiro viu que ele não estava bem. E José começa a conversar com ele, perguntar para ele o que estava acontecendo. Ele diz que ele teve um sonho. E aquele sonho entristeceu a ele. Mas ele conta o sonho para José. Glória. E José diz: olha, este sonho é 3 dias. E em 3 dias o rei vai te estabelecer novamente como copeiro. Você vai voltar para o seu lugar. E você vai voltar a servir o rei. O padeiro viu que aquela interpretação era boa. O padeiro vai e conta o sonho dele. Contando o sonho dele, José também diz: olha, o teu sonho também vai ser 3 dias. Só que em 3 dias você vai ser levantado numa tenda e vai ser morto. A Bíblia diz que quando o copeiro está saindo, José diz: olha, lembra-te de mim quando tu chegar lá. Ele quis dizer: fala para Faraó ao meu respeito. Diga que eu sou inocente. Fala que nada eu fiz. Estou pagando por algo que eu não cometi. Diga para ele, mas lembra-te de mim. A Bíblia então diz que o copeiro sai, volta para o seu lugar, começa a servir novamente o rei. E ele servindo o rei por 1 ano, chega a 2 anos. Quando chega a 2 anos, o rei tem um sonho. E o faraó tendo um sonho, aquele sonho muito o perturba. E ninguém consegue interpretar o sonho de Faraó. E ninguém interpretando o sonho de Faraó. Um certo dia o copeiro passa e ouve. O copeiro vai e fala para o rei: rei, eu sei quem pode interpretar o teu sonho. Eu estava lá preso, lá na cadeia, e lá tem um homem que interpreta sonho. O rei então fala: vai lá, chama, traz ele para mim. A Bíblia diz, irmão, aleluia, e que José começa a se preparar para poder se encontrar com o rei. E quando ele se encontra com o rei, ele há de revelar o sonho para o rei. Ele começa a dizer para Faraó: meu rei, o teu sonho, estes 2 sonhos que o Senhor teve, é um só. Mas olha, Faraó, vai ser 7 anos de bonança, 7 anos de muita fartura, mas também vai ter 7 anos de escassez, vai ter 7 anos de completamente, aleluia, fome. Prepara, Faraó, homem, para poder tomar conta disso. Mas Faraó olhando e viu: olha, aqui neste lugar não há ninguém que tenha o Espírito de Deus a não ser você. Você vai ser, você que vai tomar conta, você que vai administrar, você que vai fazer tudo isso. A Bíblia diz que quando o Faraó olha para ele e faz isso, o Faraó diz assim: olha, eu te dou o meu anel, eu também coloco as minhas vestes em você, e também coloco um colar de ouro em você. E quando ele coloca o anel, aleluia, naquele homem chamado José, ele quis te dar: eu estou te dando autoridade no dia de hoje
estou te dando uma posição. E toma o meu colar. Ele quis dizer, a partir de hoje a prosperidade chegou na tua vida. Mas quando eu vejo que Faraó deu anel, deu vestes, deu colar, o Senhor me faz ver o filho pródigo. Sai, gasta tudo. Ele gastando tudo, ele está como um mendigo. Não tem mais nada. As roupas estão rasgadas, estarmadas, longe de casa, sem as sandálias no pé, sem o amor do Pai, sem amizade. Mas a Bíblia diz que um certo dia, este jovem resolve falar assim: e eu me levantar-te-ei, e irei ter com meu pai, e direi: Pai, eu pequei contra os céus, e também pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho, permita-me ser somente um dos teus servos. Sabe por que ele falou isso? Porque ele lembrou que na casa do pai dele, até os servos tinham pão para comer, e ele não tinha nada para comer, mas ele também resolveu voltar, porque ele viu que na casa do pai dele, não só tinha pão, mas tinha amor, e tinha cuidado, e tinha carinho, tinha compreensão, e tinha tudo isso. Então Jesus diz: ei, volta para a minha casa, volta a me buscar. E quando ele volta e abraça o pai dele observa rapidamente que ele está sem um anel no dedo. O pai dele observa que ele está sem as sandálias no pé. O pai dele observa que ele está com fome. Tanto é que o pai dele diz assim: olha, traga o anel para o meu filho, traga também a sandália para ele, traga também as vestes para ele, e prepara o melhor do filho, porque hoje vai ter festa dentro dessa casa. Há muito tempo não tinha festa naquele lugar, mas com a volta do filho, a festa teve que ter. Aí a Bíblia diz que José se torna governador. Mas, irmãos, observamos que ele tinha 17 anos. Foi se cumprir na vida dele quando ele tinha 30 anos. Foram 13 anos de quando ele saiu da sua casa até ele conseguir a realização do sonho dele. Meu Deus! Dos 17 aos 30, quem sabe José poderia ter pensado: estou andando na contramão do sonho que Deus colocou no meu coração. Quem sabe é isso que por muitas das vezes nós mesmos estamos até pensando: eu estou andando na contramão daquilo que Deus falou que iria realizar na minha vida. Eu estou andando na contramão do sonho espiritual que Deus deu para mim. O que aconteceu? O que está acontecendo? Nada está dando certo, nada está, aleluia, se realizando na minha vida, mas o Senhor manda te dizer: ei, espera um pouco, isto tudo está acontecendo para poder te tornar mais forte, isto tudo está acontecendo para a realização do seu sonho ainda ser melhor. Só espera, só dá um tempo, não fuja antes que aconteça a realização do teu sonho.
José se casando, ele vai ter o primeiro filho. Quando ele tem o primeiro filho, qual é o nome que ele dá? Manassés. E qual é o significado de Manassés? Deus me fez esquecer de todo o trabalho da casa do meu pai. Ele quis dizer, olha, Deus me fez esquecer de tudo que eu passei lá atrás. Havia uma ferida no coração de José. Mas aquela ferida que havia no coração de José quando nasce Manassés é cicatrizada. E então quando José olha para a cicatriz, ele só vai lembrar do que aconteceu. Ele não vai sentir mais dor. Ele só vai lembrar quando aconteceu, como aconteceu, o que aconteceu, mas a dor ele não vai ter mais. É Deus falando, ei, libera, perdão, e quer ser abençoada ou abençoado, libera, 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 libera perdão. José liberou o perdão. Deus fez ele esquecer de tudo que aconteceu. Mas José vai ter um segundo filho. E ele tem o segundo filho. Ele coloca o nome dele. E qual é o significado? Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Ou seja, você só vai crescer depois que perdoar. Você só vai crescer depois que esquecer de tudo que aconteceu. Não tem como você crescer na terra da sua aflição com rancor, com mágoa, com aquela dor. Não tem como crescer. Você só vai crescer depois que tudo isso passar. Aí Deus vai fazer você próspero e crescer na terra da tua dor, na terra da tua aflição. Deus vai fazer você ser uma outra pessoa. E depois que tudo isso acontecer, e depois que tudo isso passar, Deus vai te tornar melhor. E Deus vai fazer você melhor. Você vai crescer. Eu já estou terminando. Glória, aleluia. Deus fez José esquecer, e Deus fez José próspero. Mas aí vem os seus irmãos. E quando vem os seus irmãos, a Bíblia diz que José sai correndo para poder ver aquele pai que o povo falou que ele tinha morrido, papai. Chega os pais, o pai, chega os irmãos e vai ter um lugar a qual foi preparado para que eles pudessem habitar. Vai ter comida, vai ter bebida, vai ter repouso, vai ter descanso. Será que você pode entender o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é: se você esperar no Senhor, a tua família também vai ser abençoada. Se você esperar no Senhor, aquele que precisa também vai ser abençoado. Pois tudo que você está passando é somente uma fase, e esta fase vai passar. E quando esta fase vai passar, a tua família vai ser abençoada, porque Deus vai fazer através da tua vida, vai fazer coisas grandes.
por você, você vai ter essa ponte que vai abençoar a sua família. Para encerrar, foi necessário e preciso José passar por tudo isso. Porque se ele não passa por tudo isso, ele não ia ser quem ele é. Olha para essa pessoa que está ao teu lado. Diz para ele: é necessário você passar por tudo isso. Você passando por isso, você vai se tornar uma outra pessoa. Você vai saber valorizar as coisas pequenas. Você vai saber valorizar quem está do teu lado. Você vai saber quem é e quem não é. Você vai conhecer os seus verdadeiros amigos. Você vai conhecer quem estendeu a mão para você no momento que você precisou. Você vai conhecer aquele que te deu um copo d'água quando você estava com sede. Você vai conhecer tudo isso, mas não vai retribuir da mesma moeda, não vai fazer da mesma maneira. Você vai ser diferente. Você vai retribuir para ele de uma outra forma. É com amor, é com carinho, é com gratidão. Você vai falar: olha, eu tenho para poder sobrar, pois Deus me deu, eu também vou te dar. Pessoa vai ser abençoada. Aí a Bíblia diz que durante 7 anos José soube administrar tudo. Durante 7 anos o povo do Egito não passou, e ainda mais, a sua família não passou fome. José ainda falou para os seus irmãos: olha, fica calmo, vocês podem ficar tranquilos. Eu não vou retribuir para vocês da mesma maneira que vocês fizeram comigo. Eu não vou matar ninguém. Eu não vou jogar no buraco. Porque eu pude entender que vocês fizeram isso comigo, mas foi por causa que Deus me trouxe para cá, para poder fazer com que vocês tivessem pão para comer, tivesse água para beber. Ele quis dizer: tudo isso que eu passei estava no coração de Deus, e foi necessário para que vocês pudessem permanecer vivos. Então, por causa disso, eu não tenho raiva, não tenho rancor, não tenho ódio. Eu tenho gratidão, pois eu passei por tudo para vocês estar hoje aqui ao meu lado. Se José não tem um sonho, ele não conta para os irmãos. Se ele não conta para os irmãos não ficam com raiva dele. Se os irmãos não ficam com raiva dele, não tenta matar ele. Se não tenta matar ele, não joga ele dentro do buraco. Se não joga ele dentro do buraco, eles não vendem ele. Se não vende eles
se torna escravo. Se ele não se torna um escravo, ele não vai para a casa de Potifar. Se ele não vai para a casa de Potifar, a mulher de Potifar não tenta contra ele. Se a mulher de Potifar não tenta contra ele não vai para a cadeia. Se ele não vai para a cadeia, ele não conhece o copeiro nem o padeiro. Se ele não conhece o copeiro nem o padeiro, ele não vai conhecer a Faraó. Se ele não conhece a Faraó, ele não vai interpretar o sonho de Faraó. Se ele não interpreta o sonho de Faraó, ele não se torna governador. Se ele não se torna governador, a família dele não vai ser abençoada. Ai, Tamansa Camanácio. Ai, Tamansa Camanácia. Ai, Tamansa Camanácia. Deus está aqui. E Ele manda te dizer assim: estou eu preparando para você no meio desse vale. Estou eu preparando para você no meio desse deserto. Estou eu preparando para você um caminho maravilhoso. Oh, glória! Se alguém tentar contra a tua vida, saiba que você está agradando a Deus e não ao homem. Se alguém se levantar mentindo, te acusando, saiba que você está no caminho certo. Mas toma muito cuidado para quem você conta os seus sonhos, para quem você conta os seus projetos, para quem você conta os teus planos. Tem coisas que é necessário você falar. Foi necessário José falar desse sonho. Mas tem coisas que você não vai falar. Espera acontecer. E quando acontecer, também não fala. Porque não vai haver a necessidade. Porque vão olhar e vão ver o que aconteceu. E você simplesmente vai falar: foi Deus